sinto feliz em estar aqui nessa noite para, junto com os irmãos, louvar e agradecer o nome do Senhor. E antes de começar a pregar, eu queria fazer uma pergunta a toda a igreja, não só as pessoas que são crentes, mas a todas as pessoas que também não confessam Jesus como Salvador. Eu gostaria de perguntar e você vai responder com um sinal com sua mão. Quem veio ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Então, se você veio ouvir a voz de Deus, vai se preparando, porque Deus ele vai falar ao teu coração nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Certa feita eu perguntava a Deus, porque todas as vezes que recebíamos um convite para pregar a sua palavra, o coração acelerava e as pernas tremiam. E Deus me respondeu que se nós não sentimos isso é porque algo está errado. Porque todas as vezes que nosso coração acelera e as nossas pernas tremem, é porque nós somos dependentes da presença de Deus. E nessa noite eu não sou nada, eu não posso nada, eu estou debaixo da onipotente mão de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que a mão de Deus ela não está encolhida para que ela não possa salvar. A mão de Deus ela pode te alcançar aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Quem tem essa esperança, levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite. Amados e queridos irmãos, diante desse texto que temos acabado de fazer menção, nós vemos o escritor Lucas escrevendo no versículo 8 que os apóstolos que estavam esperando a promessa de Jesus Cristo estavam reunidos no cenáculo. A Bíblia diz que eram 120 crentes estavam esperando a promessa de Jesus Cristo, que era a virtude do Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo ele diz que quando os apóstolos recebessem o Espírito Santo, eles iriam pregar a palavra e Deus teria testemunha até os confins da terra. No livro de Atos, capítulo 2 e versículo 41, a Bíblia diz que quando todos ali receberam a virtude do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele se levanta e faz uma pregação, e a Bíblia diz que 3.000 almas aceitam a Cristo como Salvador. De 120 crentes, nós pulamos para 3.120 crentes servindo e dando glória ao nome do Senhor. Mas não parou por aí. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 4, a Bíblia diz que Pedro, quando vai para um templo chamado Formosa, pregar, orar, pedir a graça de Deus, está ali um coxo sentado que desde a sua infância não conseguia andar. A Bíblia diz que ele pede uma esmola a Pedro e a João, como era de costume. Aí Pedro e João olham um para o outro e diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E na mesma hora o coxo se levantou e dava glória a Deus. Aí a Bíblia diz que ele faz, aleluia, um convite e pergunta: quem quer aceitar a Cristo como Salvador? A Bíblia diz que 5.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Nós já temos 8.120 crentes dando glórias ao nome do Senhor. Mas não parou por aí. Atos capítulo
é que Jesus Cristo um dia voltará para buscar o seu povo. Aí você pode estar se perguntando e dizendo dentro do seu coração, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo e se perguntando, faz tanto tempo que esses crentes pregam que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Aí no livro de Pedro, no capítulo 2, capítulo 3 e versículo 34, nós vamos Pedro trazendo a resposta. Nos últimos dias se levantariam escarnecedores andando na sua própria concupiscência e perguntando aonde está a promessa da sua vinda. Aí o mesmo Pedro, ele nos traz a resposta. Lembre-se que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, pois nós não temos essa promessa por tardia, porque fiel é o que prometeu. Então se ele prometeu que vai voltar, um dia ele vai voltar. E se você tem essa esperança que um dia Jesus Cristo vai voltar, levante a tua mão e glorifica ele. Eu já começo a sentir a graça de Deus aqui nessa noite. Sabe por que Jesus não voltou? É porque ele está te esperando você tomar a tua maior decisão da tua vida, é levantar a mão e confessar o nome dele como Salvador. E nós sabemos que Jesus Cristo ele ainda não voltou, porque a Bíblia nos garante que ele só vai voltar quando essa palavra for anunciada nos 4 cantos do mundo. E eu tenho a certeza que essa palavra está próxima. A palavra de Deus tem sido pregada e tem se multiplicado, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele nos revela, aleluia, a vida de Cristo com mais profundidade. No capítulo 15, versículo 51, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, Eliseu, que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados, aleluia, e este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Até o aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. E só quem recebeu a vitória da salvação, adore a Deus nessa noite. Nós recebemos essa vitória, porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento todas as pessoas que morriam, elas estavam, aleluia, aprisionadas pelos aguilhões da morte, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, para vencer a morte
nos fazia pecar, se revestirá na incorruptibilidade. Nós não teremos mais doença, nós não passaremos mais por choro, lá só vai ser alegria e comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz, aleluia, que todos aqueles que receberam, Ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. E naquele grande dia que Jesus Cristo voltar, aí Ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aí a Bíblia diz que aqueles que negaram o nome do Senhor, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Se você confessar o nome de Jesus Cristo no grande dia, Ele vai te chamar e vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuí